Então, aí no Salmo 116, para a gente deu uma palavra aqui, né, com relação ao que apenas o versículo. Deixa eu dar uma olhada no versículo aqui. Salmo 116, versículo 14 e versículo 18 apenas. Esses dois versículos, tá? O 18 vamos ler do 17 ao 19, né? Fica mais completo. Salmo 116, versículos, três últimos versículos, 17, 18 e 19. Eu ia ler primeiro o 14, mas depois a gente lê o 14. Vamos pegar nessa sequência. Salmo 116, do 17 ao 19. Os três últimos versículos, assim. O salmista disse: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Então, aqui, o salmista ele disse que ofereceria os sacrifícios de que ao Senhor? De ações de graças. Porque havia as ofertas, por exemplo, que eram chamadas de ofertas pacíficas. Havia vários tipos de oferta, entendeu? Então tinha aquela oferta que era a oferta pacífica, né? Aquela oferta que tinha aquela conotação em que ali o ofertante estava fazendo as pazes com Deus. Então, as mais diversas ofertas e sacrifícios tinham ali, né, um símbolo, tinha um sentido, um significado, né? Então, ele disse: oferecer-te-ei sacrifício, 17, de ações de graça, e invocarei o nome do Senhor. Né? Então, invocar aqui é o quê? A palavra invocar significa bradar, no hebraico, gritar. Não é? É um clamor que sai do fundo forte, né, ao Senhor. Verso 18: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nós sabemos que voto significa o quê? Promessa. Exatamente. Então ele disse: cumprirei as minhas promessas ao Senhor na presença de todo o seu povo, o povo do Senhor. Qual era o povo do Senhor aqui? Israel. No Antigo Testamento. Hoje, né, é a igreja. Hoje o povo do Senhor é a igreja, né? Hoje Israel e a igreja, ou Israel e os demais povos gentios em Cristo Jesus, eles se tornam um único povo. Antigamente era exclusivo, hoje não. Hoje é qualquer um de qualquer lugar, né? E até se a gente for analisar antigamente, um gentil que quisesse se tornar uma pessoa de Deus, era só ele se converter àquilo que a lei de Moisés dizia, como diz, né? Que era para os gentios praticar. Então, se um gentil ele começasse a praticar aquilo que estava determinado na lei de Moisés para ele, ele se tornava também um salvo. Deus nunca fez exceção de pessoa. Porque essa pessoa fala assim: não, tem pregador que fala assim: não, no Antigo Testamento era só Israel, não tinha mais ninguém. Não, tinha essa via para qualquer pessoa de qualquer povo, qualquer nação que quisesse se vincular ao Deus de Israel. Era só obedecer às estipulações da lei, né? Ali os ensinamentos da lei com relação que Deus deu os preceitos para os gentios, e a pessoa ela estaria fazendo assim, se convertendo ao Deus de Israel. Certo? A gente vê isso lá em Êxodo, que dia a gente falou sobre a Páscoa, né? E até mesmo um gentil, ele podia participar da Páscoa, né? Você vai ver isso aqui, quer ver rapidamente, mandar outro lugar, para a gente contextualizar, né, o que eu estou falando aqui, para que eu possa mostrar na palavra dos irmãos, né? Êxodo capítulo 14, deixa eu dar uma olhada no versículo aqui. Deixa eu dar uma olhada no versículo.
Na verdade, não é o 14, não, é o 12, tá? Perdão. O pastor deu uma errada no capítulo. Capítulo 12, versículo. Vou ler a partir do verso 45, para que vocês tenham uma noção. Como que era inserido ali o gentil na comunidade judaica. Êxodo 12, verso 45. O estrangeiro era o não israelita, nesse ponto de vista aqui. E o assalariado não comerão da Páscoa. Verso 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Verso 48, preste atenção. Porém, se algum estrangeiro, aqui está a condição, se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado. Olha a condição para que ele pudesse participar. Tinha que circuncidar, que era a operação feita ali, né, no órgão sexual da criança após o 8º dia, né, ou no 8º dia, né, de nascimento, era feita a circuncisão. Então está aqui, né? Seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará e será como natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. Então, o gentil, para participar da Páscoa, tinha que ser circuncidado. E aí ele podia comer da Páscoa como natural. O gentil não podia participar de qualquer maneira, sem a circuncisão. Então eu estou mostrando que, né, o Deus da lei também sempre foi o Deus da graça. Ele nunca fez acepção para salvar. Tem essa questão. Por isso que é bom a pessoa conhecer a palavra, porque tem coisas na Bíblia que você só aprende com o tempo. Eu venho aprendendo, já falei com os irmãos aqui, falo com o irmão daí, que a gente é muito aberto nessa área, né, irmão? A gente entende aqui que o aprendizado e o conhecimento, Deus dá esse espírito da igreja. Então, às vezes eu estou pregando aqui, tem pessoa que levanta a mão. Quer fazer uma pergunta? Eu dou direito para perguntar. Ou ela quer falar alguma coisa, ou às vezes é uma observação que vai acrescentar, ou tem a ver. Então, é assim. Não é que vai ficar interrompendo o pregador toda hora. Mas, qual que é o objetivo? Eu sempre falo. Das mensagens, dos estudos, é que todos aprendam. Né? A melhor coisa que tem é você ir para um culto. Uma das melhores coisas é você ir para um culto e voltar mais sábio, mais entendido, compreendendo melhor a palavra. Isso é maravilhoso. E não é bom você ir para um culto e ouvir a palavra e no final da pregação, o que você entendeu? Nada. Porque às vezes o pregador estava perdido, né? Não estou aqui falando que infelizmente vocês sabem que já aconteceu até aqui na igreja. O cara vai pregar, né? Ele começa aqui, vai para lá, vai para cá, ele faz um salseiro na Bíblia, vai para todo lado, norte, sul, leste, no final da pregação. Eu acho que se perguntar para ele, nem ele sabe o que ele pregou. Porque é aquela pessoa que às vezes não se prepara e acha que Deus vai dar na hora. Eu sei que Deus dá na hora, mas a pessoa tem que conhecer nem a Bíblia para Deus dar na hora também. Como é que Deus vai te levar você para um assunto que você não conhece, não domina? Você vai falar o quê? Se eu estou falando uma coisa que eu não conheço, ninguém erra, de errar todo mundo erra uma vez ou outra. Mas uma coisa é errar de vez em quando. De vez em quando, né? Outra coisa é errar direto e reto, né? Não é estranho, você chega no final da pregação, você fala, poxa, eu quis entender, mas eu não consegui entender absolutamente nada. Eu sei que ele falou, e no final não falou nada. Então até com a Bíblia, essa pessoa, mas a Bíblia tem poder, tem pessoa que pensa, não, o Espírito Santo toma o camarada, não toma não, você tem que estudar. Se não precisasse estudar, Jesus ficaria 3 anos aproximadamente ensinando os discípulos. É lógico que ele ensinou teoria e prática, mas ele ensinou teoria também. Por quê? Porque depois eles seriam os apóstolos. Eles tinham que aprender bem aprendido. Então, né, a gente aqui não defende, irmão, da inerrância, nada. A gente sabe que Deus dá o dom e dá mesmo. Só que a gente aqui orienta que cada um no seu dom se prepare para fazer para Deus. A gente se preparando, às vezes ele já era, se a gente se preparando. Então o Espírito Santo também trabalha com preparação, ele trabalha com a revelação. Tem dia que eu estou falando aqui, igual isso que eu estou falando para vocês aqui, nada disso, nem a palavra da oferta eu tinha em mente. Mas como eu já tenho uma certa noção da Bíblia, então fica um pouco mais fácil. Entendeu? Mas mesmo assim eu me preparo, eu costumo preparar. O pregador tem que estar preparado para pregar com a Bíblia na mão e sem a Bíblia, porque olha que você está até sem a Bíblia na mão. Mas se você vai pregar para a igreja certo, você pode até pregar para a igreja sem preparação, porque ele deu tempo, aí Deus sabe, aí vai te dar uma hora. Agora é certo você ter um tempo e falar assim, eu não preparo nada, comigo o negócio é na hora.
Sedex, Deus fala na hora. Esse tipo de linguagem, o cara já vai se comprometendo, já vai se desqualificando, porque um pregador não fala isso. Vigiado. Então, só para isso, então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pelas contribuições de cada irmão, por aquele que tem, meu Pai, nos ajudado para com as dívidas da igreja. Que o Senhor continue abençoando a cada irmão, meu Pai, a semente que cada irmão tem lançado no nosso laço, para que cada um esteja na prosperidade, Senhor, e não falte para a igreja e nem para nenhum irmão, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Se alguém tiver trazido a sua contribuição, pode colocar no gasofilaço. Se não trouxe também, não tem problema, essa é a casa do Senhor, fique à vontade. Amém? E agora nós já vamos andar, porque o relógio ele vai se embora. Não tem bastante, mas não